Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. E olha que não é um lado a lado qualquer, hein? Estamos completando hoje 500 programas aqui no YouTube. Pois é, 500 vezes lado a lado com você. Coisa boa, não é mesmo? Então, nesse dia especial, eu recebo com muito carinho a terapeuta Marielle Seconello, que no próximo dia 13 de março estará promovendo uma palestra online gratuita sobre o tema A Coragem Transforma. Bem-vinda, Marielle. Ai, eu agradeço a oportunidade de troca, é um prazer estar aqui com você de novo. De novo, né? De novo. Já esteve aqui em 2020. Depois de 5 anos, né? Quem diria, o tempo passa muito rápido. E hoje comemorando comigo os 500 programas, né? 10 anos, né, de programa. 10 anos de programa já. Maravilhosa, parabéns, incrível. Incrível sua palestra, né? Que a gente quer saber tudo. Primeiro vamos começar aí com as informações essenciais. A Coragem Transforma vai ser uma palestra online que vai ser veiculada onde, Mari? A palestra é gratuita lá no meu YouTube, então a pessoa ela pode entrar no YouTube, ela vai ter acesso no dia 13 de março, às 8 horas da noite. Eu dou algumas palestras presenciais e muitas pessoas elas não têm acesso a esse material. Então a gente resolveu montar essa palestra online para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo. E qual que é o seu canal no YouTube? Mari Seconello. Mari Seconello. Mari é mais íntimo pra gente já ficar íntima. Mari Seconello, com 2 Cs e 2 Ls. Ok. Então, a coragem transforma. Como esse conceito pode impactar a vida das pessoas? Vamos lá. Coragem vem de core e agem, né? Que é a coragem de agir com o coração. Então é core, coração, agem, agir. É a gente agir com o nosso coração. E a transformação pessoal, ela parte do que a gente de fato sente. A gente não é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é aquilo que a gente vibra. Então, se eu de fato não sentir o que está conectado com a minha essência, eu não consigo transformar nada. O primeiro passo é a gente querer transformar. Mas para eu querer transformar, eu não posso estar ensimesmada na minha zona de conforto, né? Achando que é isso. Ah, tá bom pra você? Ah, tá. Isso não é viver, isso é existir. Percebe? Então a gente precisa dessa coragem a gente precisa se conectar com o nosso coração para entender de fato o que pode trazer uma mudança para a minha vida, para onde que eu olho, o que eu me questiono, como que tá esse movimento de vida nesse momento. Eu tô aqui me lembrando de uma frase do Guimarães Rosa que fala que o que a vida quer da gente é coragem, não é? Nossa, essa frase é maravilhosa, porque é exatamente isso. Se fosse pra gente, a gente tem muito pouco tempo de vida. Se a gente começar a pensar, quantas décadas a gente tem? É muito pouco tempo. Se for muito, é 8, né? Por cima, digamos, uns 80 anos, né? 8 décadas, ó, o programa tem 10, né? Tem 10 anos. Então, tem muita gente que fica a vida buscando felicidade. Só que felicidade é um estado, é um estado mesmo, que vai e vem. Ao invés da gente buscar felicidade, que é algo que é igual a nossa autoestima, né? Que oscila. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Não existe uma pessoa feliz o tempo inteiro. Se existir, tem alguma coisa aí que a gente precisa investigar, né? Ao invés de buscar essa felicidade constante ou uma autoestima constante, enfim, a gente pode buscar uma outra maneira de se conectar com a vida, viver de verdade, ao invés de existir. Então, eu acho que a gente está aqui nesse mundo, e aqui é o meu achismo, né? O que eu acho, para ampliar a nossa capacidade de amar. Amor, para mim, está conectado com aceitação, com aceitar o outro do jeito que ele pode ser, dentro do nível de evolução que ele tem. Então, quando a gente se conecta com amor, com aceitar o outro pelo que ele pode ser, e eu não preciso concordar, eu não preciso nem me relacionar diretamente com a pessoa. Mas, só aceitar. Mas eu posso aceitar, eu posso amar mesmo não gostando, sabe? E Maria, o que te inspira a levar essa mensagem de coragem para as pessoas nessas palestras? Nossa, eu acredito
que a gente tem um propósito, né? Cada um tem o seu. E eu me conectei com o meu. E o meu propósito, ele tá... O que é propósito? Propósito é a gente se conectar com o nosso talento e a gente poder fazer com que esse talento de fato se multiplique. Para eu me conectar com o meu talento, eu preciso me conhecer. E aí eu conheço a minha essência verdadeira, não aquilo que eu quero que você ache que eu tenho ou que eu quero mostrar para alguém, mas o que eu de fato sou, estou, né, naquele momento. Então eu estou conectada com a minha essência. Quando eu me conecto com a minha essência, eu posso entender quais são os meus talentos. E aí eu consigo multiplicar os meus talentos. E a nossa missão é dividir esses talentos com as pessoas. Então, eu acredito que a coragem de transformar, né? Essa palestra trouxe a coragem transforma, está muito ligada com esse propósito mesmo, de multiplicar aquilo que eu recebi. Tá. É muito conhecimento, sabe? É uma trajetória muito rica de várias pessoas que compartilharam muita coisa comigo. E aí eu montei essa palestra em cima de um passo a passo mesmo. É um passo a passo de transformação. E você acha que falta coragem para as pessoas no mundo de hoje? Acho que falta sim. Falta coragem na comunicação, porque é mais fácil eu achar que você não vai com a minha cara ao invés de ir pro fato, né? Eu posso te perguntar, eu posso me questionar o porquê que eu acho que você não vai com a minha cara. Tem tantas outras... Ficar remoendo. Ressentindo, né? Eu passo por uma... E não ter coragem de falar com o outro, de conversar com o outro, para saber o que realmente o outro está pensando, está sentindo, né? Sim. No corporativo acontece... Eu trabalho com corporativo também, né? Eu trabalho com tomada de decisão, gestão de conflito e saúde emocional no corporativo. O corporativo tem muito achismo, a ponto de eu falar com você para falar com a outra pessoa, porque eu não falo com a outra pessoa, e aí eu começo a criar intermediadores, elencar vilões, e eu não consigo me comunicar no meu trabalho, porque eu sou paga para isso, né? Então acho que sim, acho que falta muita coragem em vários aspectos. Pessoas que me procuram no setting terapêutico dizendo que, por exemplo, eu sou casada, mas eu não gosto mais do meu marido, eu não tô bem com o meu relacionamento, mas eu não sei como sair disso, e aí leva mais uma década nessa situação. Para tomar uma decisão, uma decisão corajosa, né? E é como eu disse antes, né? A vida é tão curta pra gente, é tão pouco tempo pra gente ficar nessa existência, essa repetição, que é existência no sentido de focar ou numa necessidade, numa zona de conforto, ou focar no meu passado, ou focar no meu presente, e não viver de fato o meu momento, focar no futuro e não viver de fato o meu presente. E quais os fatores que impedem uma pessoa de ser corajosa? Tem a ver com a educação que ela recebeu? Tem a ver com a própria personalidade dela? Tem vários fatores, né? Pode ser sim uma educação muito rígida, pode sim inibir, ou flexível demais. Eu acho que todo excesso esconde sim uma falta. Mas pode ser uma insegurança, uma inferioridade, pode ser quando eu me comparo demais com os outros, ou quando eu busco muito a perfeição, eu sou muito autocrítica comigo, por exemplo. A régua está sempre muito alta. E aí me inibe a mudança, né? Eu não tenho coragem para agir, para transformar. Eu gostaria muito de fazer determinado movimento, mas eu vou ficar por aqui mesmo porque não é pra mim. Eu ouço bastante o não é pra mim. Não, isso, nossa, Mari, isso é maravilhoso, hein? Mas não é pra mim, não dá. Então vem dos pais, vem da convivência, vem da vida mesmo, das experiências, das frustrações, vem das feridas emocionais, né? Que a gente tem algumas feridas emocionais que a gente trabalha, principalmente, por exemplo, rejeição. É uma ferida muito forte. Ela é forte para que não haja transformação pessoal, né? Ela é uma resistência muito forte que eu acabo desenvolvendo e achando que é meu. E se a gente, por exemplo, está inserida num grupo ou
num casamento, por exemplo, em que o parceiro ele também pode influenciar nessa questão aí de dar coragem ou fazer a pessoa botar o pé no freio? Pode. Geralmente os casamentos, vamos falar em casamento, mas qualquer relacionamento de amizade também, eles nos desafiam. Eu acho que casamento é uma escola. A gente está ali para aprender com o outro, para trocar. Quando o casamento é muito morno, é muito zona de conforto, tá tudo bem, ou aparentemente está tudo bem o tempo inteiro, tem alguma coisa ali que não é uma evolução. Então, para a gente buscar outros cenários na nossa vida, a gente precisa de algum tipo de conflito. E quando eu digo conflito, eu não falo de confronto, não é briga. Mas eu não preciso concordar o tempo inteiro com a pessoa e nem nada disso. Precisa sim existir respeito, precisa existir amor. Tem uma situação, pode dividir? Pode dividir. Compartilhe, por favor. Tem uma situação que eu não vou dar nomes, né? Mas vamos trazer aqui uma história. Então, tem uma pessoa que mora com uma outra pessoa. E esse marido dessa mulher, todos os dias ele pega água do filtro, né? E ele coloca a garrafa cheia na geladeira. Então, todos os dias ele sempre tem água gelada porque ele faz esse trabalho. Ele abastece. A mulher, por sua vez, nesse calor que estamos em Itu, ela vai lá, pega a água da geladeira, bebe e não abastece. Ela vai deixando as garrafas de água se acumularem em cima da pia. Tá. À noite, esse marido vai até a pia para beber a sua água gelada e ele não encontra água gelada porque a sua esposa bebeu toda a água. Então, a primeira opção seria ele brigar, né? E ele pode inclusive fazer isso. Ele fala, poxa, eu acabei de abastecer, como você usou a palavra, abasteci de água gelada, e você acabou com a água, você não colocou de volta e agora os dois, né? Nós dois estamos sem água. E aí ela vai repetir e ele vai reclamar e ela vai repetir e ele vai reclamar. Olha que vira cíclico. A segunda opção é ele engolir. Ele vai lá, bufa, né? Vai lá, enche de novo, não fala nada, até que vai chegar um dia que ele vai explodir. A terceira opção é ele ir embora. Ele pode ir embora. Tô de saco cheio, não quero mais, cansei, ou nem fala nada, né? A esposa pensa, poxa, do nada ele foi embora. Não foi do nada. Não foi do nada. E a quarta, que é a mais trabalhosa, não acho que é difícil, mas é a mais trabalhosa, é ele conseguir aceitar. E eu não estou dizendo que ele gosta ou que ele concorda, mas ele vai primeiro dialogar. Escuta, isso não foi bacana, você percebe, enfim, dialogar. Se ela conseguir perceber e conseguir alterar, perfeito. Mas se ela tiver alguma questão dela mesmo, de não prestar atenção, de estar num momento atolada de trabalho, de não perceber, enfim, uma questão dela, tá? Se houver amor, essa pessoa vai olhar para as garrafas todas em cima da pia e ela vai dizer, puxa, que bom que tem essas garrafas aqui. Porque se não tivesse essas garrafas, eu não ia ter a pessoa comigo. Então, a grande questão é eu entender o que vale mais a pena. As garrafas abastecidas dentro da geladeira ou as garrafas em cima da pia e eu tendo que abastecer. Claro que o que eu tô dizendo é, então tá, Mari, eu vou aceitar tudo, então, do meu marido? Não, porque isso ou vice-versa, né, o marido aceitar, não, porque isso é engolir. Então, a gente não tá aceitando nada no sentido de, tá bom, vai, que saco, eu vou ter que fazer isso. Isso a gente tá tendo uma atitude de engolir, isso dá gastrite, isso não é a ideia. A ideia é perceber o outro, perceber a dificuldade do outro, perceber o contexto atual e talvez desenvolver essa experiência de forma respeitosa, sabe? Eu vou me doar aqui, porque aqui existe uma falha que essa pessoa não tá dando conta e tudo bem, eu gosto quando eu vejo a garrafa vazia, porque é uma oportunidade de abastecer para ela, percebe? É trabalhoso. Ô Mari, voltando à questão da coragem, que a gente deu uma desviada total. aí.
Na minha casa, na minha família, quando eu era pequena, eu ouvia 2 conselhos do meu pai. Da parte do meu pai era não troque o certo pelo incerto. E do lado da minha mãe vinha quem não arrisca, não petisca. O que você diria para um filho, para uma criança? Que conselho você daria nesse sentido da coragem? Mas olha que legal, seu pai e sua mãe. Completamente opostos, né, os conselhos. De personalidade também, né? Sim. Então, que escola mais maravilhosa, você percebe? Uhum. Que escola linda. O que eu diria para um filho, eu não tenho filho, mas eu acho que eu diria para ele seguir a essência dele, para ele fazer aquilo que faz sentido para ele. A maioria dos pais, eles tentam controlar o risco, né? Então, olha, eu não recebi amor da minha mãe, então vou dar muito amor. Eu não recebi presentes, eu vou dar muito presentes. Eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero ser como meu pai, ou o oposto. Não, eu quero ser igual à minha mãe, porque foi maravilhoso. E a gente não é igual a ninguém. A gente tem o nosso jeito de ser, né? A nossa maternidade. No meu caso, eu fui temperando os 2 conselhos. Eu ia perguntar isso agora. O que você diria para uma pessoa que se sente paralisada pela insegurança, pelo medo, aí, sem coragem? Como que ela começa? Qual é o primeiro passo? Querer. Primeira coisa, o primeiro verbo. Tem uma metodologia que chama 7 verbos, que eu mapeei com 7 verbos o processo da mudança. O primeiro passo é querer. Eu preciso querer. E aí, o segundo é questionar. Eu quero o quê? O que eu quero? Porque às vezes eu quero mudar, mas eu nem não sei o quê. Então, eu não tô feliz no meu casamento, por exemplo. Eu não tô feliz no meu trabalho. Eu não tô feliz na família, não importa onde. Mas por que eu não tô feliz? Não sei. Eu acho só que o meu marido tem que mudar. Mas ele tem que mudar o quê? E aí eu começo a elencar vilões mesmo. O externo tá me provocando. Meu chefe me traumatizou, percebe? Tem sempre um outro culpado, né? Eu empodero, eu dou um palco, né? Eu dou palco para outra pessoa ou para outra situação externa e eu condiciono a minha felicidade a algo externo. Se eu não tivesse essa situação, se essa pessoa não estivesse na minha vida, se não fosse desse jeito, eu seria feliz, seria muito melhor. Ao invés de eu olhar para mim. Então, o primeiro passo é querer. Querer de fato mudar. E a partir disso começar a se questionar, querer o quê? Em 2020, quando você veio aqui pela primeira vez, eu apresentei você aqui no programa como cantora, compositora e apresentadora. Sim. E hoje você volta como terapeuta. Como é que foi essa mudança aí, né, na carreira? E se você teve que ter muita coragem para fazer essa mudança aí? Eu já atendia antes, né? Eu já era arte-terapeuta, eu fiz arte-terapia, psicopedagogia, enfim, e eu tava nesse viés. E eu comecei a empreender, que acho que eu te falei disso também na época. Eu sempre tive a música comigo, eu ainda canto. Eu canto no Ata Jazz, que é uma banda. Canta no Ata Jazz ainda? Ai, que delícia! Eu adoro, eles são maravilhosos, somos muito amigos. E jazz é algo que eu gosto muito, eu acredito até que pelo improviso, porque o jazz ele permite a gente sair um pouco do controle e entender as coisas de forma mais viva, né? Eu gosto bastante, é igual aquarela. Você pinta aquarela, você não tem controle da água. Eu gosto muito de ter contato com isso, que me desafia. Mas na época eu cantava, eu compunha, eu estava num outro momento. E aí eu deixei um pouquinho os atendimentos, eu continuei dando palestra, mas eu deixei um pouco os atendimentos para arriscar na minha vida. E foi um risco muito bonito, porque somou muito na minha vida. Olha que interessante, eu dou aula de teatro, dava aula de teatro desde muito jovenzinha. Sempre dei aula de teatro. Aqui em Itu, em Campinas, em tantas cidades. E aí em São Paulo eu criei uma metodologia, enfim. E as minhas aulas de teatro, elas eram voltadas para o autoconhecimento. Eu nunca percebi direito esse viés. Aí quando eu entrei em contato mesmo puxa, mas essa é a parte que eu mais gosto. Por que eu tô fugindo da minha essência?
Tá. Lembra que a gente começou a falar disso? E aí eu não preciso parar de cantar, eu não preciso parar de apresentar. Hoje eu não apresento mais produtos, né? Eu não trabalho mais com os clientes que eu trabalhava, mas eu apresento o meu conteúdo. De alguma maneira, no meu canal, eu acabo apresentando as minhas reflexões, exercícios, atividades técnicas, enfim. Então, teve que ter muita coragem, sim, porque a gente deixa o certo pelo duvidoso, né? Que é algo que eu já trabalhava muito, tinha muitos clientes, tanto na parte da locução como apresentadora. Eu estava com um projeto muito bonito em São Paulo, de música, o Até Jazz, então tinha era um outro segmento. E aí foi muito interessante, porque quando eu decidi voltar a atender, eu não posso falar ex, né? Um antigo paciente, porque ex não faz mais parte, então um antigo paciente meu entrou em contato comigo. E retornou? Disse, da época do consultório, eu tinha um consultório lá em São Paulo, e ele falou: Mari, você consegue me atender? Porque olha, aqui tá o problema X. Eu falei: puxa, é a sincronicidade. A sincronicidade, né? Gente, também. Muito show. E aí eu voltei a atender e foi a sementinha que faltava, assim. Eu falo, esse paciente em específico, eu falo pra ele: você me trouxe a luz de volta. Que cada paciente que passa na nossa vida, cada pessoa, você na minha vida, né? Eu não acredito que existe um acaso, sabe? Eu acho que a gente tem algo a trocar, aprender, dividir. Ai, que linda! Mas E Mari, nós estamos perto do Dia da Mulher hoje. A gente, enquanto mulher, muitas vezes teve que arranjar coragem, tirar coragem, nem sei de onde, né? Para enfrentar os obstáculos que o machismo estrutural impõe pra gente, né? Como mulher, teve alguma situação, algum momento em que você teve que tirar coragem, nem sei de onde, para enfrentar? Teve. Você pode compartilhar aqui com a gente? Posso. Principalmente quando a gente trabalha no corporativo, existe uma falta de crença no nosso trabalho. Estou falando nós porque eu tenho uma outra mulher que trabalha comigo também na empresa. Eu trabalho com saúde emocional no corporativo também, né? Tá. Que eu tinha te falado. E aí, muitas vezes quando eu chego com a proposta, tem muita gente que pergunta: mas quem que vai aplicar? Principalmente quando é homem. Quem vai aplicar? Aí eu digo: não, eu vou aplicar, eu tenho tal pessoa que vai comigo. Às vezes eu falo: olha, eu vou aplicar, mas tem uma outra pessoa que é do sexo masculino que vem comigo. Você tem que frisar que é do sexo masculino. Não, eu falo o nome da pessoa. Aí a pessoa: tá, então tá. Então não é você. Então existe esse... Desconfiança da competência. E o oposto acontece também. Às vezes eu vou para um RH e, por exemplo, a pessoa de gestão de pessoas é uma mulher. E ela fala: ai, que bom que você chegou, porque aqui existe, você não tem noção como estamos. Não existe tomada de decisão. Quando uma mulher dá uma ideia, o cara não aceita. Aí precisa transformar isso para ser uma ideia do cara para ele poder colocar em prática. Então, dependendo da estrutura, né? Quando é mais horizontal a estrutura, é mais fácil da gente trabalhar. Quando a pessoa, o líder, ele entende que todos ali somos essenciais pelo que somos. Mas quando ele acha que as pessoas são especiais, né, no sentido da inferioridade ou superioridade, aí é mais vertical, é bastante complexo pra gente instituir, sabe? Pra gente colocar, pra promover algum tipo de mudança. E aí, se a gente for falar na vida pessoal, também existe. Imagina, às vezes, mesmo com a Até Jazz, às vezes eu vou cantar, são 3 meninos e eu na frente uma cantora de jazz. Ninguém sabe que eu sou psicanalista, que eu sou terapeuta, o que quer que seja. As pessoas veem uma mulher cantando jazz. Então sim, acontece de pessoas que já chegam com um convite como se tivesse certeza que ele é um convite recusável. E eu falo: puxa, eu achei maravilhosa a sua autoestima. Mas
eu admiro a sua autoestima, de ter tanta segurança assim, mas enfim, a gente passa por isso, sim. Nós somos corajosas, nós mulheres, né? E precisa de coragem mesmo, pra peitar, pra dar palestra. Esses dias eu dei uma palestra para mais ou menos 700 pessoas, não me recordo exatamente o número, mas por volta no William Anchieta, aqui em Jundiaí. Foi muito bonita a palestra. Essa palestra, inclusive, eu achei muito bonita, enfim. E precisa de coragem, porque é claro que você tá lá no palco falando para 700 pessoas, as pessoas podem te engolir a qualquer momento se elas tiverem essa vontade, necessidade, o que quer que seja, né? E é o oposto disso. O que eu me conecto muito é com o coração. Eu tô ali, conectada com o meu propósito, essa é a minha missão, e o que eu quero é que as pessoas, de alguma maneira, se conectem mais com a possibilidade de amar. O amar, para mim, é a aceitação do todo como ele é. Então, acho que eu tô tão unida disso, acho que tá tão claro para mim que vem a coragem, assim, mas dá, sabe? Um friozinho na barriga. Friozinho na barriga, né? Tudo isso que você falou aqui pra gente e muito mais, você vai falar na sua palestra agora dia 13, né? 13. Então, deixa um convite aqui para as pessoas, para o público do Lado a Lado, para irem pro seu canal ver a sua palestra. Deixo. Dia 13 de março, quinta-feira, 8 horas da noite, no YouTube, no canal do YouTube, Mari Seconello. A gente vai falar sobre a coragem transforma. Então, se você souber de alguém que esteja no momento de decisão, ou que esteja precisando decidir alguma coisa, ou que de alguma maneira está sem sentido na vida, está existindo ao invés de viver, indica para essa pessoa também e participa você também. Vai ser uma troca muito gostosa. Ah, que delícia! Obrigada, Mari. Ai, deixa eu falar, parabéns pelos 10 anos. Eu sou muito sua fã, você sabe disso. Ah, obrigada. Eu também de você. Maravilhosa. E olha, tem que ter coragem mesmo para 10 anos no ar. Então, parabéns. Poxa. Um pouquinho, né? Que venham mais 10 e mais 10. Obrigada, parabéns. Obrigada eu, viu, por você ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho da sua palestra. Obrigada e boa palestra. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, há 500 programas. Obrigada pela sua companhia, sua fidelidade. Obrigada por tudo. Beijo no seu coração. Até a próxima sexta-feira.